vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje, a nossa aula de número 4. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, como de costume, você vai precisar do seu caderno para fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou dar um tempinho para que você separe esse material e eu já volto. Tudo certo aí, materiais separados, então vamos começar a nossa aula fazendo a nossa revisão. Então, crianças, na aula passada nós conversamos, nós assistimos o vídeo de onde viemos e fizemos, algumas atividades referente ao vídeo, como qual é a fonte histórica que aparece no vídeo. E nós vimos que eram as fotografias, as fotos, certo? Também vocês fizeram, uma outra atividade que é o Descubra Outras Fontes Históricas. E aí a gente trouxe algumas representações das fontes históricas e vocês iam dizendo cada uma, Como, por exemplo, os mapas, a vestimenta e a ferramenta. Também nós relembramos que o historiador analisa os objetos e textos, conversa com pessoas para conhecer e estudar as sociedades em diferentes tempos. No finalzinho, nós fizemos uma entrevista. Vocês estão lembrados que a menininha era a entrevistadora, entrevistava sua mãe. E aí eu sugeri que vocês também entrevistassem alguma pessoa aí da sua família, alguém que morasse com vocês. Vocês conseguiram fazer essa entrevista? Eu aposto que sim, e deve ter sido muito interessante. Eu também consegui entrevistar algumas pessoas que logo vocês vão saber quem são elas. Então, hoje, na aula 4, nós vamos conversar sobre como se estuda a história. E aí eu vou dar um tempinho para que vocês registrem aí no caderno de vocês o número da nossa aula, a data de hoje e o nosso tema.
registrado. Então, olhem aqui comigo, crianças. Como você pode conhecer a sua história? Então, nós temos visto nas nossas últimas aulas, né, que nós podemos conhecer a nossa história através de fotos, objetos, documentos, conversando com outras pessoas. Aí vocês lembram que eu solicitei que vocês fizessem a entrevista e comentei agora há pouco, no comecinho da nossa aula, que eu também entrevistei algumas pessoas. Então eu entrevistei algumas professoras que aparecem aí nas videoaulas e elas gravaram um vídeo para que eu pudesse mostrar para vocês. Agora nós vamos assistir o vídeo Meus Achados aqui das professoras das videoaulas. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karen, de ensino religioso, e hoje eu vim mostrar para vocês alguns objetos que eu tenho aqui na minha casa, que já foram de outras pessoas da minha família e que hoje eu guardo como uma lembrança da família para lembrar das pessoas que eu amo e que fazem parte da minha história. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem legais. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse anjinho aqui de palha. Ele era da minha avó, que infelizmente já faleceu, e ela sempre pendurava ele na árvore de Natal. Então, mesmo eu não fazendo árvore de Natal na minha casa, eu guardo esse anjinho com muito carinho pendurado lá no meu escritório, perto dos meus livros, que são coisas que eu amo. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês é essa foto aqui. São duas fotos, na verdade. Que são duas fotos das pessoas que faziam parte de uma comunidade religiosa junto com a minha avó, quando a minha avó ainda era um bebezinho. Então, a minha avó, que ainda está viva, minha outra avó, né, a Oma Doris, ela ganhou essas fotos de presente da irmã dela quando ela fez 75 anos, e ela me deu para que eu pudesse guardar de recordação, então, essas duas fotos. E a terceira coisa que eu quero mostrar para vocês é este livro grandão, que esse livro aqui é um livro de literatura, de histórias de crianças. Ó, aqui vocês conseguem ver que histórias que tem, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, que era do meu pai. Então, meu pai ganhou esse livro quando ele era criança. Ó, bem diferente os livros de criança daquela época, né? E ele me deu, então, de presente esse livro e eu guardo com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses objetos que eu guardo aqui na minha casa, essas lembranças de família. E até uma próxima! Olá, crianças, tudo bem? O meu nome é professora Rosângela. Eu trabalho com o ensino religioso. Alguns de vocês já devem ter me visto aí nas videoaulas. E hoje a professora Fran pediu para eu mostrar alguns guardados que eu tenho aqui na minha casa. E eu separei uns bem bacana para vocês. Olhem aí. Então, eu separei uns documentos que para mim são muito importantes. São eles. Esse daqui, olha, é um registro de batismo. Quando eu fui batizada lá quando eu nasci. Ele é bem antigo, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, tem lá meu nome, Rosângela Maria Baiardi, 14 de junho de 1970, o ano que eu nasci. Aqui eu tenho um documento também que ele é muito importante, que é a minha certidão de nascimento, que é o primeiro documento civil que toda criança, quando nasce, tem. Ó, a minha tá até rasgadinha. Vocês podem ver que ela é bem antiguinha, não é mesmo? Ó lá, ó, mas tá aqui guardadinha. Tenho também uma lembrança de família, uma foto dos meus tios, avós. Meu pai tá aí nessa foto, minhas tias. Inclusive, tem alguns parentes nessa fotografia
fazem parte também da família da minha mãe. Porque a maioria dessas pessoas que estão aí são da família do meu pai. Aqui outra foto. Bem bacana, né, crianças? Viram como é bacana a gente ter uma recordação de coisas que aconteceram na nossa vida? Coisas bem antigas e coisas não tão antigas assim. Eu aposto que vocês aí na sua casa também devem ter muitos guardados. Peça para a mamãe e para o papai e faça uma busca aí com a sua família. Um beijo grande e até a próxima! Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa e hoje eu vim contar para vocês sobre um objeto que eu tenho guardado há muito tempo. Trata-se de uma escrivaninha. Essa escrivaninha tem mais ou menos 32 anos e ela foi feita pelo meu pai. Dentro das gavetas tem o meu nome e o nome do meu irmão escritos. Aqui tem o meu nome, Vanessa, e em cima o nome do meu irmão, já apagadinho pelo tempo, André. E o tempo foi passando e eu cresci, mas as memórias do tempo em que eu estudei aqui junto com os meus pais, me observando e me ajudando a aprender, ainda ficam na memória. E é por isso que eu guardo ela com tanto carinho há tantos anos. E agora vocês já conhecem um dos objetos que eu tenho guardado no meu coração e também na minha casa. Tchau! Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda, sou professora de História e fui convidada pela professora Fran para estar mostrando um dos meus guardados, o que eu guardo na minha casa que me traz muita lembrança, muita recordação. Vou mostrar para vocês o que é. Então, são essas peças. São peças em porcelana que foram da minha avó paterna, a dona Leoni. Ela gostava de colecionar essas peças, esses bules para café, essas jarras para tomar leite. Então, quando ela faleceu, eu acabei herdando e colocando aqui na minha casa como decoração. Outra peça que faz parte aqui também é esta xícara com este pires, que esse pertencia à minha avó materna, a dona Joana. E eu herdei porque aqui ele tem algumas flores em rosa, e rosa é minha cor preferida. Então, estudantes, esses são alguns dos meus guardados que eu tenho em casa, que trazem muita recordação, muita memória para mim, memória carinhosa, memória afetiva, que me faz recordar das minhas avós. E você já mostrou o que você tem aí na sua casa? Um super beijo para você, adorei te ver e até a próxima. Muito bacana esse vídeo, né, crianças? Vocês viram quantos objetos fazem parte da história das professoras? Agora, eu tenho uma atividade para propor para vocês. A atividade é a seguinte: escreva sobre o que você aprendeu com o guardado que seu entrevistado apresentou. Então, um tempinho para que vocês possam registrar e realizar essa atividade no caderno.
Tudo certo aí, crianças? Conseguiram fazer essa atividade? Muito bem, então vamos à frente. Olha lá, e como se estuda a história? Então, crianças, agora nós vamos ver mais algumas coisas relacionadas à história de outros professores. Olhem lá, vamos ver alguns guardados de nossos professores e colegas. Então, além do vídeo, eu apresento para vocês a professora Miriam Vaz, que ela é da Escola Municipal Dona Pompilha. Vamos ver quais são os guardados que ela trouxe para nós? Prestem atenção que nessa imagem tem um guardado. Vou deixar um tempinho bem curto para vocês analisarem isso. Tudo certo? Vocês identificaram? Talvez algumas crianças já tenham visto isso, né? Um porta-retrato assim na casa dos seus avós, né? Na minha avó tinha um quadro, né? Do casamento dela e do meu avô pendurado na parede. Será que você já tinha visto algo parecido? Como o guardado da professora Miriam? Seguindo, e agora? Qual guardado a professora Miriam está segurando? E aí, crianças, vocês viram que o guardado da professora Miriam é um álbum de fotografias? Se você pensou nisso, você acertou muito bem. Mas hoje em dia, será que nós estamos
guardando as nossas fotografias em álbum? Algumas pessoas sim, mas nós já encontramos alguns arquivos digitais, né? Tanto porta-retrato digital quanto, né, os arquivos aí no computador, uma pastinha onde a gente guarda as fotos, né? Seguindo, e esse guardado da professora Miriam? E aí, crianças? Muito fácil, né? Ela está segurando uma TV, mas é uma TV bem antiga. E naquela época, as TVs não eram coloridas, elas eram em preto e branco, certo? Então, olhem o que eu trouxe para vocês. A professora Miriam Vaz nos mostrou 3 fontes históricas que contam a história de sua família. Agora vocês vão anotar os nomes dessas fontes e fazer um desenho para cada uma delas aí no caderno de vocês.
certo, atividade realizada. Se você não conseguiu fazer, não se preocupe, depois, né, vocês terminam aí o desenho de vocês com calma, certo? Olhem aqui, muitos desses guardados vão parar em arquivos e museus locais, onde os historiadores fazem as suas pesquisas, né? E é por isso que nós chamamos esses achados, esses guardados, de fontes históricas. Agora, crianças, eu tenho um desafio para vocês. Eu vou falar algumas pistas, né? Ler algumas pistas para vocês e vocês vão tentar descobrir a resposta. Olha lá, leia as pistas a seguir para descobrir a resposta. Então, crianças, a primeira pista que eu dou é a seguinte: as primeiras eram em preto e branco. Será que você já consegue descobrir qual é a fonte histórica que nós estamos conversando, falando? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem nisso. Essa pista foi fácil para você descobrir qual é a fonte histórica? Se ainda não, vamos para a nossa segunda pista. Olhem lá, tem imagens. Então, qual é a nossa fonte histórica? E aí, conseguiram descobrir? Ainda não? Então vamos para a nossa terceira pista. É um guardado da professora Miriam Vaz. Então, se tem imagens, as primeiras eram preto e branco. E é um guardado da professora Miriam. Qual é a fonte histórica que nós estamos falando? Mais um tempinho para vocês pensarem.
Ficou fácil. Então, se vocês responderam que é a televisão, muito bem, vocês estão de parabéns. Então, vamos para nosso segundo desafio e vamos ver as pistas. Então, olhem lá. Primeira pista. Essas fotos são a primeira pista. Quais fotos eu estou me referindo? As seguintes imagens. Do que se trata? Quem são essas pessoas? Tempinho aí para vocês pensarem. A segunda pista é a seguinte, são cientistas. Então, aquelas pessoas retratadas nas fotos anteriormente são os cientistas. De quem eu estou falando? Mais um tempinho aí para você tentar descobrir. Conseguiram descobrir? Olha lá a nossa terceira pista. A análise de fontes históricas é parte de suas pesquisas. Está muito fácil, não está? Então, tempinho aí para você pensar quem é essa pessoa. E aí, conseguiu descobrir? Vamos ver se você acertou. Se você disse que é o historiador, muito bem, você está de parabéns. Isso mesmo. Agora, crianças, nós vamos assistir o nosso segundo vídeo da aula, que é História ao Quadrado, o estudo da história. Fontes históricas, tempo, sujeitos, interpretação. O estudo da história, aqui no História ao Quadrado. E o tema deste vídeo é o estudo da história, ou seja, tema importantíssimo aí para a gente entender o que é, como é feita, como é pesquisada
a história. Então, vídeo essencial de introdução aos estudos históricos. Primeiramente, o que é a história? Esta é uma pergunta importantíssima. A história nada mais é do que o estudo, justamente por isso aqui vou fazer um livrinho representando aí o estudo e a lupa aqui representando a pesquisa. Mas o estudo do que, na verdade? Na verdade, é muito mais do que um estudo, é também a problematização. Não basta você estudar, senão problematizar as ações da história. A história, ela é mais do que contar o que aconteceu, e ela deve explicar e problematizar o porquê que aconteceu. Mas estudar o quê? Estudar basicamente as ações humanas no tempo. Então, a história ela só pode ser feita a partir daquilo que o ser humano fez, que o ser humano interagiu ao longo do tempo, ao longo de sua existência no planeta. Falando em tempo, nós temos aí a divisão dos tempos na história, 3 tipos, pelo menos aqui, de passagem do tempo. O primeiro, o tempo da natureza, que nada mais é do que aquele tempo que a gente não consegue mensurar, no entanto, a gente percebe a sua passagem através dos eventos da natureza, como as estações do ano, o crescimento das árvores, o dia e a noite. Então você percebe que o tempo passou, mas não sabe mensurar exatamente quanto tempo foi esse. Esse tempo que é mensurável é o tempo cronológico, aquele que a gente mede a partir de alguns instrumentos, como o calendário e também o relógio. E na história nós temos o tempo histórico, que é perceptível através das mudanças e permanências. Então, comparando locais, comparando tempos, comparando conjunturas, a gente vê a passagem do tempo a partir do que muda e também do que permanece. Esse é chamado de tempo histórico. Temos também para a construção da história os sujeitos históricos. Esses sujeitos eles podem ser sujeitos individuais, que durante muito tempo a história se prendeu a eles na história dos grandes heróis, dos grandes líderes. Mas também nós temos, principalmente a partir da década de 70, os sujeitos coletivos, que são as ações criadas por uma coletividade. A história ela é feita a partir da pesquisa das fontes. O que é uma fonte histórica? Nada mais do que todo e qualquer vestígio deixado pelo homem ao longo de sua existência. Então, tudo aquilo que é resultado das ações e das experiências da humanidade é um vestígio histórico, é uma fonte histórica. Essas fontes podem ser divididas em 2 grandes grupos. O primeiro, as fontes materiais, que são aquelas fontes que a gente pode tocar, ver, sentir. As fontes materiais, elas se subdividem em 3 grandes grupos. O primeiro, as fontes escritas, ou seja, documentos, cartas, revistas, tudo aquilo que se utiliza da linguagem escrita é uma fonte escrita. Temos as fontes visuais, que são aquelas que a gente vê, como por exemplo, fotografias, cartazes de produtos. Todos esses são fontes visuais, telas, pinturas. E temos as fontes orais, que são aquelas que a gente ouve, portanto, histórias, músicas, tudo isso são fontes orais, aquelas que a gente chega até elas através da audição. Temos também as fontes imateriais. As fontes imateriais, que são aquelas que a gente não consegue pegar, elas não são materiais, não têm materialidade. Dentre essas fontes nós temos aí, por exemplo, festas, como por exemplo as festas juninas, elas representam e podem dizer algo sobre determinadas sociedades. Portanto, elas são fontes imateriais, que representam geralmente os hábitos e também as tradições. Então está muito mais ligado à cultura dos povos, e essa cultura, como por exemplo o hábito de tomar chimarrão ou a tradição da capoeira, elas contam coisas importantíssimas sobre as sociedades que as mantêm vivas, essas tradições. Então essas são as fontes imateriais.
E a partir da utilização das fontes é que a gente vai então escrever a história. A história, lembrando que não há uma única história, existem versões, é impossível contar a história em sua totalidade, e ela começa então a escrita a partir da delimitação de um tema e de um tempo. É necessário então delimitar um tema e um tempo para que a gente possa então a partir daí buscar e organizar as fontes históricas, sejam elas materiais ou imateriais. A partir da organização dessas fontes é importante interpretá-las, porque as fontes elas não dizem algo por si só, elas não são autoexplicativas. O historiador precisa interpretá-las, precisa e a partir também de sua subjetividade, mas também da objetividade do estudo é que se cria as hipóteses ou as versões históricas. Então, este foi o vídeo sobre o estudo da história, aqui no História ao Quadrado. Muito bacana esse vídeo que o professor Giovanni fez para nós, né? Bem interessante, e nós conseguimos entender um pouco mais sobre o estudo da história. Então agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula!